Enfim, chegamos ao final dos nossos encontros debruçados sobre a história do Antigo Testamento. Esse tempo foi excelente. Eu realmente espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Ao longo desses encontros, caminhamos desde a criação, passando pelos patriarcas, êxodo, conquistas, reis, profetas, exílio, restauração. Agora chegamos a um período entre o Antigo e o Novo Testamento. Período interbíblico, 400 anos. Um período muitas vezes chamado de silêncio, porque não temos novos livros bíblicos nesse intervalo. Mas silêncio. E silêncio não significa a ausência de Deus. Mesmo quando Deus não estava falando através dos profetas, continuava preparando a história para a chegada de Cristo. Depois do retorno do exílio, os judeus permanecem sob o domínio dos persas. E é nesse contexto que surgem figuras como Esdras, Neemias. A comunidade judaica começava a se reorganizar a sua vida. A lei ganha centralidade, o culto é restaurado, Jerusalém é reconstruída. Esse período fortalece a identidade de Israel. O povo aprende que a sua existência não dependia apenas de uma monarquia, mas da fidelidade à aliança. Com a expansão de Alexandre o Grande, o mundo muda. A cultura grega se espalha pelo Oriente Médio. Após a morte de Alexandre, seu império é dividido. A região da Palestina passa pelo controle de governantes diferentes. Esse período traz tensão. De um lado existe a influência da cultura grega, do outro existe o esforço dos judeus para preservar sua fé e identidade. Uma das maiores crises acontece quando os líderes gregos tentam impor práticas religiosas estrangeiras aos judeus e o templo é profanado e muitos judeus resistem. Surge então a revolta dos Macabeus. Vou fazer um pequeno parênteses aqui, só entre nós. Você já leu o livro dos Macabeus? Sim, é um livro apócrifo. Mas você já leu esse livro? Como leitura complementar, vale muito a pena. É uma história que merece atenção. Faça isso. Voltando, eles lutam pela liberdade religiosa e conseguem recuperar Jerusalém. Esse período marca um momento muito importante de resistência, de identidade judaica. A celebração judaica do Hanukkah, por exemplo, ela nasce exatamente nesse contexto. Depois dos gregos, Roma. Roma passa a dominar a região. Agora, o cenário político do nascimento de Jesus está preparado. Israel vive sobre um império estrangeiro. Existe uma expectativa por libertação. Muitos esperavam um Messias que fosse um político, um líder militar, mas acreditem, Deus preparava algo muito, muito maior. Durante esse período surgem elementos importantes, as sinagogas se tornam centros de ensino, a língua grega se espalha, facilitando a comunicação do evangelho, o evangelho fluiria de uma forma rápida, as escrituras são preservadas e transmitidas, tudo isso prepara o cenário para a chegada de Jesus. Quando Paulo e os primeiros cristãos anunciam o evangelho, eles encontram um mundo preparado para receber uma mensagem, onde essa mensagem fluiria e se espalharia. Ao olhar para toda essa caminhada, percebemos um grande movimento. Deus cria, o ser humano cai. Deus chama Abraão, forma um povo, liberta Israel, estabelece aliança, levanta profetas, corrige o povo, promete restauração e conduz a história até Jesus Cristo. O Antigo Testamento não é apenas uma coleção de histórias, é uma grande história de redenção. Bem,
Estamos chegando ao final da nossa caminhada pelo Antigo Testamento. Vimos homens e mulheres de fé, vimos grandes conquistas, vimos também fracassos, quedas, crises, mas acredito que acima de tudo vimos um Deus fiel. A história bíblica não é principalmente sobre a capacidade humana de permanecer fiel. É sobre a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Ficou bom isso, hein? Toda essa história aponta para Jesus Cristo. Ele é o cumprimento da promessa. A promessa feita a Abraão. Ele é o verdadeiro rei prometido a Davi. A esperança anunciada pelos profetas. O centro de toda a história bíblica. E eu acredito que essa seja a melhor forma de concluirmos a história do Antigo Testamento. Fechando, concluindo, afunilando, apontando para Jesus Cristo. Obrigado porque você fez essa caminhada junto comigo, uma grande jornada. Como eu disse, muito aprendizado. Foi uma honra, um prazer partilhar desse tempo, dessas experiências, histórias, desse tempo que nós compartilhamos juntos. Fica com Deus, Deus te abençoe muito. Até a próxima.